Fala galera do canal Nuvens de Valores, mais um vídeo para vocês agora com os fechamentos semanais de Magazine Luiza, Cash 3 Médios e Aeris. Lembrando que são apenas estudos gráficos, não é recomendação de compra e nem de venda de ativos. Trazendo rapidamente um recado acerca da Via, ontem fiz o fechamento semanal da Via, é um vídeo bem completo, já que essa semana ela divulgou seus resultados trimestrais do primeiro trimestre agora de 2023, um vídeo que tem os preços-alvo do ativo, tem algumas noções que a gente também pode pensar nos resultados da Magazine Luiza, efeito até de comparação entre as empresas, um vídeo bem completo, vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários para quem depois quiser dar uma olhada, é um vídeo que vale a pena, tá? Continuando aqui, nosso calendário de resultados, a Magazine Luiza divulgará seus resultados no dia 15 de maio, não essa próxima segunda, a outra segunda-feira, e também teremos os resultados já essa semana de Cash 3, 9 de maio, e a L3 no dia 11 de maio, aí, grande expectativa para essas empresas. Vamos continuar aqui nosso vídeo com Magazine Luiza, forte alta essa semana na casa dos 14,07%, gráfico semanal na tela. Para quem está chegando agora no nosso canal, agradeço sempre quem deixa o like para ajudar nosso canal e se inscrevam também para acompanhar o modelo e o que a gente está trazendo aqui de novidade, dar um novo olhar aqui do mercado para vocês. Perceba que em 2017, 18, 19 a gente tinha o que? Uma tendência clara de alta, fechamento acima das médias, aqui acima das nuvens também. A partir do momento que a gente começa a fechar abaixo das nuvens, abaixo de médias importantes, a gente já tem que começar a ficar um pouco mais atento no ativo. Trazendo para vocês o fechamento dessa semana, até em linha, né, com o que a gente já tinha conversado durante a semana, foi um fechamento até que interessante o gráfico semanal. Por quê? Fechamos acima das duas médias de Shimoku. A média verde-limão de 9 períodos é a Tenkan, a média mais rápida do nosso canal, é a média de 9 períodos aqui do Ishimoku, e a média vinho também, a média mais importante aqui para o nosso Ishimoku, que é a nossa média de 26 períodos, a nossa Kijun. Fechamos acima aqui das duas médias, mas alerta o quê? Que a gente ainda continua com esse cruzamento baixista. O que seria um cruzamento baixista aqui até de venda forte, até no caso, porque é um cruzamento de venda abaixo das nuvens. É quando a nossa média verde-limão está abaixo da média vinho. Então, aqui, pelo menos, o primeiro ponto que é interessante para a gente vê o fechamento acima da média vinho. Depois é interessante renovação de máximas e, principalmente, continuar fechando acima da nossa média vinho. Por quê? Porque, naturalmente, a gente pode ter um cruzamento de compra. Não quer dizer que necessariamente já é para sair comprando ativo. Aqui eu não falo sobre recomendação, apenas trazendo um modelo para vocês, mas a gente gosta de ver um fechamento acima da média vinho, um cruzamento de compra e depois, principalmente, a gente começar a fechar o ativo aqui acima das nuvens de Ishimoku. A gente vem trabalhando aqui com essa hipótese que a partir de junho a gente tem uma borda superior da nuvem de Ishimoku no gráfico semanal, aqui na região dos R$ 4,72, começa a ficar mais viável a gente imaginar a retomada do nível aqui superior das nuvens, porque olha só como estavam as nuvens nas últimas semanas e meses de Magazine Luiza. Por exemplo, aqui em setembro a gente estava numa região ainda mais ou menos dos R$ 14,61. Essa semana, para a gente ter fechamento acima das nuvens, teria que ter fechado aqui acima dos R$ 8,15. Então ainda estamos muito longe ainda de fechar acima das nuvens. Lembrando que as nuvens de Ishimoku podem servir tanto como uma região de resistência, de suporte. Um fechamento dentro das nuvens a gente pode entender como um caráter mais de equilíbrio de preço, é um ponto de equilíbrio. Fechamento acima das nuvens, uma probabilidade de um movimento mais altista, e abaixo das nuvens mais baixista. Então, pelas nuvens de Ishimoku no semanal a gente ainda estaria com um momento mais baixista e com cruzamento de venda ainda. No entanto, fechamos acima aqui das duas médias de Ishimoku e também da aritmética de 50, que é essa média pontilhada aqui, ó, do gráfico semanal da Magazine Luiza, que tem sido muito importante. Porque, olha só, ela foi região de topo aqui em outubro de 22, região de topo depois em novembro de 22, região aqui mais ou menos de topo no final de janeiro de 2023, e estamos novamente nessa média aqui. Interessante seria a gente a semana que vem continuar fechando acima dessas duas médias de Ishimoku e a aritmética de 50. A semana que vem trago o gráfico atualizado para vocês, que já teremos os pontos, mas essa semana, tá, a gente teria que ter fechado realmente acima dos pelo menos dos R$ 3,65. Então, por enquanto, vamos trabalhar com esse ponto de R$ 3,65. E aí, a semana que vem, quando eu trazer o gráfico diário da Magazine Luiza, a gente atualiza aqui esses pontos. Lembrando que a gente tem uma nuvem aqui que também pode servir como uma região de resistência. A semana que vem, a borda inferior das nuvens de Ishimoku estarão aqui na região dos R$ 4,08, tá? Muita atenção, lembrando que são apenas estudos, não é recomendação. Gráfico diário, o que a gente gosta de ver no gráfico diário? Para quem já é inscrito no nosso canal, a gente tem o que? Sonhado, namorado, que com a nossa
amarelinha, nossa linha amarela aqui, que é a nossa exponencial de 200. Por quê? Foi região de topo aqui em janeiro de 2023, também foi uma região muito importante aqui, olha, o preço chegou próximo a essa região aqui em outubro de 22 e ele começou a devolver o preço. O interessante que a gente gostaria de ver aqui na Magazine Luiza é um rompimento dessa média aqui, alguma correção, ela continuar seu movimento ascendente. No momento, a exponencial de 200 estaria aqui na região dos R$ 4,10. Vou até atualizar aqui no nosso gráfico, uma média que a gente sempre atualiza, interessante para quem é investidor mais de longo prazo, é sempre importante ver exponencial e aritmética de 200, médias mais longas aí. A gente continua com essa hipótese também do gráfico aqui do diário da Magazine Luiza, a gente já tem conversado e continua com essa hipótese, movimento mais lateral aqui, percebam, desde o fundo aqui do começo de março, que foi uma mínima de R$ 2,94 e uma máxima aqui de R$ 3,99 no dia 16 de março. O movimento depois continua meio lateralizado, percebam como as médias todas emboladas aqui, realmente para buscar um trade de tendência, pelo menos pelo nosso modelo, ficaria um pouco mais complicado. Porém, na sexta-feira foi interessante, fechamento, fechamos com alta de 6,72%, fechamos acima das nuvens, acima aqui de todas as médias, faltando só nosso exponencial de 200 aqui no gráfico diário. Percebam que temos uma região de topo aqui, que a gente já conversou também, com uma máxima que teve em 13 de abril em 3,97 e uma máxima depois aqui em 16 de março em 3,99. Muita atenção nessa região aqui, vamos ver como o ativo vai reagir se tocar aqui nessa próxima semana a Magazine Luiza. O ideal é um fechamento acima desses dois pontos aqui, quem sabe um fechamento pelo menos acima dos R$4, alguma correção e a gente finalmente encarar esse monstro que é exponencial de 200 aqui, cada vez mais baixa, cada vez mais próxima do preço, aqui na região agora dos R$ 4,10. Percebam como a DX abaixo do nível de 20 aqui, desde mais ou menos de 9 de março, um nível, essa linha azul abaixo da linha preta, ou seja, um movimento mais lateralizado, em congruência com o que a gente falou aqui, realmente não seria um movimento de tendência no gráfico diário. Lembrando, são apenas estudos, não é recomendação. Não deixem de passar no vídeo da Via, vou deixar um card aqui em cima para quem quiser dar uma olhada, o vídeo bem completo, alguns números que a gente também pode aproveitar para analisar nosso vídeo da Magazine Luiza. Depois, no dia 15, vou fazer também um vídeo bem completo para vocês. Para quem gostou do vídeo, peço para deixar um like, se inscrever no canal para ajudar a divulgação dos nossos vídeos. Vamos continuar agora com o Cash 3. Continuando nosso vídeo agora com o Cash 3. Cash 3 essa semana fechou em alta de 2,33% e na sexta tivemos uma alta de 7,32%. Então, a sexta-feira salvou a semana aí da Cash 3, fechamos no positivo, muito em virtude aí desse forte movimentação da bolsa, né? Em geral, uma sexta-feira com alta de 2,91% e a Cash 3 no embalo, alta de 7,32%. E o que temos aqui, gráfico semanal na tela, para quem está chegando agora no vídeo, a gente gosta de estudar os ativos com as nuvens de Ishimoku, média rápida verde-limão de 9 períodos, a Tenkan, a Kijun, média de 26 períodos, mais longa aqui do nosso Ishimoku. A gente continua o quê? Com um fechamento abaixo de todas as médias do nosso canal, um cruzamento de baixa aqui, um cruzamento de venda aqui foi dado um sinal há muito tempo na Cash 3, a gente continua o quê? Com a média verde-limão abaixo da média vinho, o preço também abaixo, então a gente realmente continua com um alinhamento aí de movimento baixista de tendência. A gente não tenta adivinhar o futuro, a gente faz uma leitura do presente, estudando o passado e traça aí possibilidades e projeções para o futuro. O ideal seria pelo menos um fechamento acima da nossa média verde-limão, que é a média mais rápida do canal, a média do 9 períodos do Ishimoku. Ela, essa semana, estaria aqui na região dos 0,955, 96 centavos. O ideal seria, no mínimo, fechamento acima dos 97 centavos, mas o grande monstro aqui da Cash 3 tem sido a nossa média de 26, a nossa média vinho, que essa semana estaria na região de R$ 1,07. Percebam que a gente já trouxe para ela para várias vezes para vocês, para quem já é inscrito no nosso canal. Agradeço sempre quem deixa o like, se inscreve no canal para nos ajudar. Mas para quem está com a gente há mais tempo, já deve estar até cansado de eu repetir dessa média, mas aqui a ideia é passar um legado para vocês. Percebam como foi região de resistência, essa média vinho, foi região de resistência novamente. A gente chamou a atenção que quase, até eu fiz um vídeo especial nessa semana de 13 de março, expectativa, quem sabe, um fechamento acima da nossa média vinho, e realmente foi uma nova região de resistência. Percebam como a média do Ishimoku funcionou muito bem aqui nessas duas vezes na Cash 3. O ideal, então, é a gente retomar essa média verde-limão e em média vinho, que no momento estaria um pouco ainda distante aqui o ativo. A gente chama a atenção também que o DMI negativo
acima do positivo permanece, aqui desde a semana do dia 2 de janeiro, ou seja, em confluência com o nosso Ishimoku. Chama atenção essa semana o ADX aqui no nível de 19,7, quase 20, tá? Muita atenção. Não é legal quando a gente tem um ADX ganhando força acima do nível de 20, 25, até outros traders trabalham com a ideia de 32, porque o ADX ele vai falar se existe tendência e se essa tendência tem força, né? Acima do nível de 20, a gente já começaria a olhar para o nosso DMI. Quem está acima de quem? Um DMI negativo, aqui mais ou menos na região dos 25, de um DMI positivo mais ou menos na região dos 13 e 14, então seria aqui uma tendência baixista ganhando força. Muita atenção, não tem como a gente prever as próximas semanas da Cash 3, é uma semana de resultados. Provavelmente teremos aí muita especulação também no ativo, mas a gente continua ainda com esse movimento aqui baixista no semanal. Trazendo rapidamente o nosso Money Flow Index e o FR. E FR aqui na região dos 39, tá? Não tem ainda a região aqui de sobrevenda abaixo do nível de 30, ou seja, teria ainda espaço para continuar o seu movimento predominante, que no caso seria baixista. E chama atenção também, sempre trazendo para vocês um caráter educacional, na mesma semana que o nosso DMI negativo começou a cruzar acima do positivo, a gente teve um cruzamento de Money Flow Index aqui abaixo do nível de 50, indicando uma força vendedora maior que compradora, tá? Percebam que ele vem sempre renovando os fundos. Vai começar a ficar interessante quando algum topo, por exemplo, nosso Money Flow Index começar a renovar algum topo no semanal e quem sabe a gente vê algum sinal, algum rastreio aqui de tubarão na área, que no caso a gente ainda não consegue ver pelo menos por esse indicador. Vamos trazer rapidamente também nosso gráfico diário, lembrando que são apenas estudos, não é recomendação, tá? Olha só, a gente continua fechamento abaixo das nossas duas médias de 200, fechamento abaixo das nuvens e, no entanto, o gráfico diário, pelo menos retomamos a nossa média rápida aqui, verde-limão, fechamento da sexta-feira aqui na região dos 88 centavos e nossa média rápida estaria nos 86 centavos, tá? Fica muito ainda complicado para operar na compradora, que a gente gosta aqui o quê? De tendência. E a gente tem um semanal ainda muito prejudicado, seria tomar muito risco pegar o ativo apenas pelo gráfico diário, tá? Mas realmente seria então no mínimo interessante retomar também a nossa média vinho, que perdemos aqui, olha só, no dia 5 de abril de 2023, quando fechamos nos 92 centavos. Quem, por exemplo, vendeu na abertura, no dia seguinte vendeu nos 92 centavos, passou um calor, quase fechou acima da nossa média vinho, mas percebam que ele só veio fazer um zigue-zague aqui descendente, tá? Vamos continuar aqui acompanhando a Cash 3, o ideal a gente retomar pelo menos nossa média vinho no gráfico diário, que estaria aqui nos 91,5, ou seja, 92 centavos, uma região aí talvez importante para o começo da semana da Cash 3, mas vai ficar mais interessante quando ela começar a ganhar algum topo relevante aqui que ela deixou nos últimos dias e semanas. A gente vai começar a trabalhar com essa hipótese aqui desse topinho que ela deixou, tá? Desse zigue-zague descendente, quando ela chegou próximo da média vinho e afundou essa máxima aqui, por exemplo, dos 98 centavos. A gente gostaria de ver renovando esses 98 centavos para, quem sabe, quebrar esse padrão de um zigue-zague descendente que ela tem feito aí nos últimos dias e semanas. Percebam que o DMI negativo acima do positivo desde do dia 23 de março de 2023, sem grandes novidades, ou seja, ainda ficaria prejudicado para quem gosta desse indicador para entrar aí na ponta compradora, mas percebam, né, quanto menor o tempo operacional, mais entradas falsas também o indicador pode nos dar. Por isso que é interessante olhar o gráfico semanal, depois dar uma olhada no mensal, para realmente ver se vale a pena comprar o ativo mais para o longo prazo. A gente conversa aqui mais questão de investidor, né, de médio e longo prazo, não é tanto a ideia de trade, mas é interessante a gente estudar aí sempre os ativos, tá? Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrever no canal, sempre estudem, se aprofundem acerca dos fundamentos das empresas, é importante a gente sempre estar bem informado na Bolsa de Valores. Oriento também quem quiser dar uma passada no vídeo da Via, que está bem completo, já temos alguns dados aí também do varejo, tá um vídeo bem interessante, vou deixar na descrição e nos comentários desse vídeo para quem quiser ver o vídeo. Vamos continuar agora, analisar por último a AR3 na tela. Continuando o nosso vídeo agora com a AR3 essa semana em queda de 7,01%. No diário, sexta-feira, fechamos aí com alta de 1,39%. Chama a atenção que agora também no dia 11 de maio teremos a divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2023 da AR3. Será um dia muito importante aí para o ativo e provavelmente farei um vídeo especial depois com a repercussão
todos os números aí que conseguimos nos sites e portais, tá? Vamos continuar aqui. Olha só, essa semana fechamos abaixo da média vinho, a gente já tinha dado esse ponto aí durante a semana, no R$ 1,47,5, seria interessante o fechamento pelo menos acima do R$ 1,48. Essa média vinho, a nossa média lenta do Ichimoku, a nossa Kijun, tá? Uma média muito importante aqui do nosso canal, a gente alertou que o interessante, quando fecha acima, é continuar com o fechamento acima, de preferência renovando a máxima, até um fechamento, a gente até trabalhou com essa hipótese, fechamento principalmente acima do R$ 1,59, porque foi a máxima do dia 17, né? Percebam que a gente chega aqui na região do 58, 59 e 60, tem servido como uma região de resistência, foi região de resistência aqui também no final de janeiro, tá? Muito interessante a semana que vem voltarmos a fechar acima dessa média vinho, tá? Porque não é interessante quando fecha acima, fecha abaixo, marca uma mínima, até deixei marcado a mínima dessa semana, foi R$ 1,41, aí renova a mínima, aí a gente pode começar a compreender, tá? Toma a possibilidade de uma região de topo, tá? O interessante seria a gente ter fechado acima. Essa semana não foi muito interessante esse fechamento. A gente ainda tem uma média verde limão que também pode servir como suporte. Ela estaria essa semana no R$ 1,36. Percebam que a gente vem fechando acima da média verde limão desde a semana aqui de 10 de abril. Essa condição se manteve pelo menos aqui no nosso Ichimoku. Semana que vem vou trazer esses pontos atualizados, tá? Que a gente vai trabalhar durante a semana. Enquanto a gente não tem esses pontos, vamos trabalhar com a hipótese semana que vem voltar pelo menos no fechamento acima do R$ 1,48. Por quê? O Ichimoku trabalha muito com a ideia de máximas e mínimas. O ideal é que as mínimas ficam cada vez mais altas e as máximas também, para a gente ter um cruzamento aqui no gráfico, no caso diário e também semanal, né? Interessante quando a gente tem esse cruzamento e o ativo continua a respeitar as duas médias, lembrando o quê? Que o semanal da Aeris aqui a gente continua ainda fechamento abaixo das médias de 80, de 50 e também abaixo das nuvens. Semana passada foi um fechamento interessante, eu trouxe para vocês aqui na semana do 24 de abril, a última vez que tínhamos fechado acima da média vinho foi há muito tempo, se não me engano, olha só, foi aqui em setembro de 21. Depois, na semana de 20 de setembro, ela fechou já abaixo aqui na região dos R$ 7,98 e nunca mais fechou acima da média, tá? Mas percebam que desde que a gente tem essas duas médias do Ichimoku aqui na Aeris, sempre elas estiveram cruzadas para baixo, tá? Para quem gosta de operar o cruzamento de médias do Ichimoku, apenas realmente ficou observando aqui o semanal da Aeris, tá? Muita atenção, não é interessante que a gente renove a mínima, não é recomendação, apenas trazendo aqui o estudo do modelo, um pouco de price action também, tá? Interessante a gente não perder essa mínima, senão pode aumentar uma possibilidade, quem sabe, de teste aqui do R$ 1,36, a nossa média rápida aqui do Ichimoku. Trazendo também rapidamente o DMI, a gente continua com o DMI verde acima do negativo, né, o positivo acima do negativo, no entanto o ADX aqui apontando ainda para baixo, ou seja, a tendência perdendo força aqui. O ideal é o quê? Nosso DMI positivo se mostrando aqui robusto, cada vez apontando mais para cima, e o ADX, a nossa linha azul, também subindo, indicando força à tendência de alta, tá? Mas pelo menos continuamos ainda com o DMI positivo. Chama a atenção do Money Flow Index, que a gente observa o quê? Vou até deixar marcado aqui para vocês, ó. Aqui, olha só, essa linha verde do indicador, deixa eu apagar essa outra linha, tá? Olha só, essa linha verde fez um topo, percebam, ela vem fazendo um fundo, fez um topo mais baixo, um fundo mais baixo. Percebam como o nosso indicador semanal aqui, indicando o fluxo do dinheiro, nosso Money Flow Index, perdeu o nível de 50, a gente até chamou atenção no semanal, eu falei sobre isso, porque ao mesmo tempo que ele estava marcando um topo mais alto aqui no gráfico, a gente não via esse topo mais alto aqui no nosso Money Flow Index, e até, de uma certa maneira, até esperado algum tipo de correção, tá? De ele não fazer esse rompimento aqui de região de resistência direto, tá? Muito interessante a semana que vem, uma semana acima do R$ 1,48 e nosso Money Flow Index aqui também recuperando o nível de 50, já que essa semana ele fechou abaixo de 47. Interessante a gente ver esse indicador renovando os topos e também os fundos mais altos e de preferência, tá? Continuar acima do nível de 50 para a gente considerar como uma leitura de um viés mais altista do que baixista. O nosso FR aqui abaixo dos 50, tá? Trazendo aqui mais ou menos no meio da nossa no nosso indicador, tá? Sem grandes novidades. Vamos trazer agora rapidamente o gráfico diário para o vídeo não ficar muito longo. Oriento também para darem uma passada no nosso vídeo de análise da Via. Tá? O vídeo está bem completo, trazendo alguns dados do varejo, preços alvos do ativo também, tá? Bem interessante. Aqui trazendo o gráfico diário para vocês. Olha só, a gente continua com fechamento abaixo das duas médias amarelas, médias de 200.
E, no entanto, ao contrário ali do gráfico semanal, aqui o gráfico diário da Aeris, a gente continua com fechamento acima das nuvens, ainda a gente tem um cruzamento de compra aqui que foi dado mais ou menos entre 19 e 20 de abril, que é um cruzamento de compra forte, tá? Quando esse cruzamento de médias acontece acima das nuvens de Ichimoku. Perceba que a gente continua aqui o gráfico diário aqui ainda acima das nuvens, ou seja, a compra na Aeris faria mais sentido aqui pelo gráfico diário do que pelo gráfico semanal, né? Mas é interessante a gente ver todos os tempos gráficos, porque muitas vezes um ponto de suporte e resistência está num tempo acima do que a gente está operando, tá? Trabalhando aqui os pontos importantes do gráfico diário, interessante a gente não voltar a fechar dentro das nuvens, tá? As nuvens, olha só, por muito tempo vão continuar aqui mais ou menos nesse patamar, então já vou deixar até anotado no nosso gráfico. A borda superior das nuvens estaria aqui mais ou menos no R$1,41,5, tá? Então vou deixar aqui anotado, ó, vou colocar 1,41,5, borda, deixa eu colocar borda superior, nuvens, diário, 1,41,5. Então é interessante o que? Fechamento pelo menos aqui acima do 1,41,5 seria um fechamento acima do R$1,42, assim como eu sempre trago para vocês. Como tem muitas plataformas que fazem esse arredondamento automático, a gente arredonda também o 0,005 para cima, tá? Então é interessante fechar acima do R$1,42, olha só, até 26 de maio, tá? Gráfico diário, então é um ponto importante, porque o fechamento dentro das nuvens seria aqui recuperar o ponto de equilíbrio do ativo. Um fechamento dentro das nuvens a gente pode interpretar no Ichimoku como se o ativo ainda não tivesse uma tendência definida. Um ativo aqui está operando provavelmente no range, ou seja, compreendendo que não tem uma tendência nem altista e nem baixista segundo as nuvens. A gente continua com uma nuvem futura verde, né? Ela está tentando aqui começar a expandir a nuvem, que é um ponto interessante aqui, pelo menos pelas nuvens de Ichimoku. A gente já tem uma Chico Span aqui, a nossa linha de atraso do preço, sempre plotada 26 períodos, aqui essa linha azul nossa, ainda está acima das nuvens, acima dos preços. O gráfico diário não está tão ruim assim, tá? Ou a questão que fica pendente é recuperar sempre a nossa média verde-limão, nossa média rápida, que estaria aqui no R$1,47,5, que é o mesmo ponto da média vinho lá do semanal. Então é interessante aí na segunda, terça-feira, voltar a trabalhar acima do R$1,48, para a gente continuar aí com viés aqui mais de força no gráfico diário. Trazendo rapidamente os outros indicadores, percebam como o DMI verde aqui está indicando o quê? Movimento de direção mais altista, e percebam quando ele ganha o nível de 20, ganha o nível de 25, nível que ele não trabalhava, olha só, desde o final de fevereiro. Tá muito interessante aqui, quando a ADX também começa a autorizar a nossa entrada. E por fim, trazendo aqui nosso Money Flow Index, ele ainda continua acima do nível de 50, aqui ainda estaria interessante. O gráfico diário, na minha opinião, sabe, agora trazendo para vocês a opinião, não acredito que está tão ruim, tá? O semanal realmente não foi interessante, o fechamento abaixo do 1,48 ali, mas vamos aí trabalhar com a ideia mais do diário e quem sabe para recuperar os pontos também no gráfico semanal. Uma semana muito importante para a Aeris, oriento para ficarem atentos, se informarem também, não apenas ficarem no gráfico, mas também não ficar apenas nas notícias. É fundamento, notícia e gráfico para quem sabe a gente aí sermos grandes vencedores na Bolsa de Valores. Para quem gostou, peço para deixar um like, se inscrever no canal, espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima.